Oi, quarto ano, tudo bom? Então vamos iniciar hoje nossa correção dos exercícios do livro referentes ao capítulo 3 e 4 da parte de História, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira parte, na página 240, tem aquela imagem pedindo pra gente descrever quais os elementos da paisagem, ou seja, da parte urbana, que era as construções, os prédios, as cidades, né? A parte ali dos automóveis, avenidas, e a parte dos elementos da parte rural, ou seja, esse campo aqui, onde tem a parte de agricultura, enfim. Na página 242, pede para descrever a imagem. Então, a imagem tem casas no meio de vegetação, umas pessoas aqui, né, tocando violão, cantando. Qual é a representação do espaço urbano? É justamente, né, estar no meio de uma área afastada, no meio da vegetação. Qual é a representação, o elemento da cultura, né, do espaço rural, que é aqui a parte de cantar e tocar, né, violão. E aqui é uma pergunta pessoal, né, se vocês costumam frequentar a área rural e como é que é. Então, cada um pode dizer aí como foi sua experiência, caso já tenha ido. Na página 244, vem pedindo só para a gente observar o mapa da parte da vegetação de Mata Atlântica que tinha na época de 1500 e o que sobrou, que é essa parte aqui em escuro, ó, do litoral. Então, para vocês verem como que foi intensa o desmatamento desde a época de 1500, da chegada dos portugueses aqui no Brasil. E a pergunta é, qual a informação fornecida no mapa? Ou seja, a Mata Atlântica que tinha na época de 1500 e a que sobrou. Na página 245, pede para a gente poder acertar aqui de acordo com as letras que estavam na imagem aqui. Então, A, macacos e papagaios, da fauna brasileira. B, o indígena carregando o pau-brasil. C, o indígena cortando. E D, o nome do mapa, né, que é Terra Brasilis. Aqui na letra B, eu achei importante a gente falar que é a consequência do desmatamento, que é a perda de fauna e flora brasileira nesses anos todos. A gente viu lá no mapa o tanto de desmatamento que ocorreu, né? E a perda mesmo de espécies que o nosso Brasil sofreu. Na página 246, vem falando das áreas demarcadas em análise, né? Das áreas indígenas. E aqui pergunta se na nossa área, né, no local, no estado onde a gente vive, se tem. Aqui tem, ó, até coloquei um círculo na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, então é bem pouquinho mesmo, tá? Na página 247 vem falando aqui as imagens para a gente responder qual a importância da luta, né, pela demarcação de terras, ou seja, a demarcação é o direito, né, fornecido pela legislação brasileira dos indígenas terem a terra deles. E qual é a importância disso? Então, a importância é que a terra indígena é onde eles tiram o sustento deles, é onde eles propagam a cultura deles, né? Então, a língua, então isso tudo é para não deixar morrer a cultura indígena. Então, tem que ser preservado, tem que ser demarcado e tem que dar esse direito aos indígenas. É direito deles, né? Na página 248, vem falando sobre os protestos, né, indígenas pela demarcação. E aí, de acordo com o que está aparecendo aqui, qual é a importância, né, de acordo com o relato. Então, para os índios a terra ela é sagrada, né, e somente com o acesso à terra eles têm condição de se alimentar, de ter acesso à saúde, à cura, à educação, né, à propagação da cultura deles. De que forma os povos indígenas têm se mobilizado? Então, através de protestos, de acordo com a imagem aqui que a gente viu no livro. E qual é a sua opinião? Aqui é uma opinião pessoal. Você acha que é importante a demarcação, o direito das terras indígenas? Eu acho que sim, até por uma questão histórica. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, os indígenas já estavam aqui, foram obrigados a ceder a sua terra, foram maltratados, muitos foram mortos. Então, é uma dívida histórica do Brasil e eles têm direito às terras deles, sim. Página 251 pede para a gente aqui completar o diagrama, né? Então, o local onde ocorria a produção de açúcar era o engenho, cultivo exclusivo de um único tipo agrícola era monocultura, produto produzido pelos engenhos de alto lucro era o açúcar, pessoa trazida da África para trabalhar forçadamente, né? Era os escravos, e a comunidade formada em meio às matas são os quilombos.
Página 256 são 3 manchetes e pede para a gente analisar essas manchetes, colocando aqui ó, a descrição de cada uma delas. Então, a manchete A se refere a essa descrição aqui, ó, as comunidades quilombolas preservam a cultura. A B, a situação de pobreza e fome atinge muitas comunidades quilombolas. E a C, muitas comunidades quilombolas ainda lutam pelo direito e o reconhecimento das suas terras. Assim como as terras indígenas, as terras quilombolas também têm direito a se propagar, porque as comunidades quilombolas são um legado da cultura africana no Brasil. E assim como os índios foram obrigados a ceder suas terras e conviver com os portugueses que praticamente acabaram com os indígenas, os africanos foram trazidos em regime de escravos para o Brasil, obrigados a trabalhar, maltratados, péssimas condições. Então, a cultura deles, a vida, a diversidade deles é um direito também, é uma dívida do Brasil em relação a isso, e tem o direito de se propagar. E essas terras quilombolas eram terras onde os negros, fugidos das fazendas, dos maus tratos, né, dos fazendeiros, fugiam, iam se abrigar nesses locais. Então, é um passado, né, a história do Brasil que deve ser preservada. Aqui agora entrando na parte da área urbana, as primeiras vilas e cidades, essa primeira parte só pede para a gente observar e descrever como é que é. Então, tinham muitas pessoas, né, cidades ali, casas sendo construídas próximos à praia, né, ao litoral. Quando que foi fundado? Foi fundado na época da colonização portuguesa. Aqui vem mostrando um mapa e só pede para a gente observar o mapa e dizer quantas vilas e quantas cidades. Então, é só contar aqui. Então, eram 13 vilas e 3 cidades. E por que essas vilas e cidades eram formadas no litoral? Se você observar o mapa, ó, eram todas posicionadas no litoral, próximo ao mar. Porque naquela época o comércio era feito através dos navios, então era uma praticidade, na verdade, para ficar mais fácil para a chegada dos navios e o embarque e desembarque de produtos. Página 263 tem uma igreja banhada a ouro, né, em toda a sua arquitetura, no teto, então tinha muito ouro nessa época. E aí pergunta: o que essa fotografia retrata? Uma igreja de Minas Gerais, em Ouro Preto. Qual atividade econômica nesse período era muito mais comum? Mostrando na imagem, era a extração do ouro, né? E como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento de cidades. Bom, precisava de mão de obra para extrair o ouro, né? Então, pessoas estavam sempre chegando nessas cidades e aí a população foi crescendo e foi se desenvolvendo as primeiras cidades. Aqui vem mostrando essa imagem, falando da influência indígena na cultura brasileira. Então, alimentação, né, alguns alimentos, vegetais, verduras, dormir um pouquinho depois do almoço, né, descansar, os banhos, né, muito comuns, porque os portugueses, os europeus, eles não gostavam muito de tomar banho, porque lá na Europa era muito frio, né, então o banho não era assim todo dia. O Brasil é um país tropical, então muito calor. Aí aqui vem falando se você sabia desses costumes e se você tem esses costumes, se faz parte do seu dia a dia. Imagino que sim, né? Esses costumes de tomar banho, descansar um pouquinho depois das refeições, se alimentar de alguns vegetais e verduras, não é? Na página 267, então tem aqui, ó, igrejas no alto, forte, né? Mais assim à frente e as casas, né? As vilas ao centro. E aí pede para a gente poder correlacionar. Ó, letra A, local de celebração de cerimônias, então as igrejas no alto. Letra B, edificação para proteção da vila, que são os fortes. E a letra C, residências e moradores da vila. Na letra B, pede para a gente dizer por que a igreja era uma construção tão importante. Porque a igreja, na época, era muito importante. Né? A igreja, na verdade, era assim, o centro, né, onde a cultura, o conhecimento se propagava. Então, era muito forte a questão religiosa da Igreja Católica. E letra C, por que as cidades coloniais foram construídas
fortes. Fortes era uma questão de proteção, porque a visibilidade era muito grande do mar, então podia ver se estava chegando algum navio, se era um navio inimigo, não é? Era mais proteção mesmo. Página 269 pede para a gente ver essa imagem e descrever, ou seja, os contrastes ali, né? O que se pode observar nessa imagem. Então, árvores, prédios, veículos. Quais as permanências? Permanências são coisas da cidade, da paisagem que não mudam, né? Então, os morros, as avenidas, as calçadas, tudo isso ainda permanece igual, né? Desde a época passada até os dias de hoje. Na página 271 tem um gráfico e pede para a gente dizer o que está sendo representado. Então, está sendo representado a porcentagem, né, o número da população rural e urbana. Na letra B, na década de 50, onde vivia a maior parte da população? Então, só você olhar no gráfico, ó, vivia na população rural. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior? Ó, a partir da década de 1970. E em 2010, quantos habitantes vivem na área rural e na área urbana? Então, você olhar no gráfico também, ó, 30 milhões na área rural e 161 milhões na área urbana. Nesse textinho, pede para a gente dizer onde a cidade referida pelo autor se trata. Então, é a cidade de São Paulo. Qual é a novidade anunciada? A construção de bondes. O que iria desaparecer, né, com a mudança anunciada? Ou seja, o uso de charretes, ou seja, aquelas carroças puxadas por burros. Como os moradores reagiram a essa transformação? Com espanto, porque chegou a eletricidade, né? E como a paisagem foi alterada, a construção de postes, fios, tudo isso alterou a paisagem daquela época. Página 275 vem dizendo para a gente descrever sobre o engenho. Então, o que era o engenho? Era a propriedade de produção açucareira. O que era cultivado? A cana-de-açúcar. Qual é a mercadoria produzida? O açúcar. E quem eram os seus principais trabalhadores? Os escravos. Sobre as comunidades quilombolas, responda. Como eram formadas? Eram formadas por escravos fugidos das fazendas. Todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos? Não, não são oficialmente. Aliás, isso é uma questão que está sendo, né, muito debatida e eles estão correndo atrás dessa liberação, né, dessa legislação para que os territórios quilombolas possam ser todos reconhecidos. E por que é importante reconhecer essas comunidades? Porque ali é uma propagação da cultura africana, tá? Que também é o nosso legado, assim como a cultura indígena. Página 276 era para completar, então, igrejas, minas, casas de fundição e casarões. E aqui para fazer uma frase, e cada um ia fazer a sua, porque aqui tem até uma sugestão, mas na verdade isso é pessoal, tá? E depois vocês podem tirar foto e mandar para mim, tá bom? Então, ó, beijo para todos, fiquem com Deus, corrijam direitinho a matéria. E aí na próxima semana a gente vai ter um novo desenvolvimento em relação a essa mesma matéria e depois eu posto exercícios de revisão, tá? Grande beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.